Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Sou Eurico Lopes, secretário de Missões do Presbitério do Recife. Esse aqui é o nosso irmão, pastor Gustavo, da Secretaria de Missões do Presbitério Litorâneo de Pernambuco. É um prazer estar com vocês aqui ao vivo. Ótimo. Então estamos aí, gente, de boa viagem. Bom, vamos primeiro apresentar para vocês o que é o Sino do Sesc Centenário de Pernambuco. Rapidamente aqui. Sino do Sesc Centenário de Pernambuco, temos mais ou menos aí 10 anos, nasceu no ano em que a IPB teve 150 anos. Os presbitérios que compõem o nosso sínodo: Presbitério do Recife, com a sigla PRRE, Presbitério Centro do Recife, ou PCRE, e o Presbitério Litorâneo de Pernambuco. Eu faço parte do Presbitério do Recife. Localização dos nossos missionários. Vamos nessa campanha. Bom, o reverendo Aldo e Beth são missionários do Presbitério do Recife, trabalham entre os indígenas lá no sul de Mato Grosso do Sul, entre os Kaiowás, a aldeia Cerrito. O reverendo Everton Pita está há bastante tempo também na Espanha, já está bem consolidado o trabalho, graças a Deus. Os missionários do Presbitério Litorâneo de Pernambuco, o reverendo Alain e Vanessa Moreira, estão lá em Benfica, Portugal, trabalho não tão fácil quanto parece. O Sérgio e a Fabiana Lima, em Coruripe, Alagoas, estão pelas Juntas de Missões Nacionais. Grande Sérgio. O reverendo Marcelo Viana está com sua família em Winnipeg, no Canadá, emprestado a uma denominação wesleyana, lá no Canadá, há um tempo, para trabalhar com imigrantes. Vamos expor aqui também o Presbitério Centro do Recife. Temos aí o Genivaldo Júnior e a Daci, lá em Bodocó, e a Eliana Pereira, uma guerreira lá, 14 anos, em Cipaúba, que é distrito de Bodocó, Pernambuco também. Bom, agora nossas igrejas, para você ver aí, as igrejas do Presbitério do Recife, temos 8, e 5 congregações presbiteriais e uma congregação local, pertencente à igreja do Jordão Alto. O Presbitério Centro do Recife tem aí 7 igrejas e 3 congregações presbiteriais e mais 3 sendo locais. Uma em Lagoa do Carro, do Jordão Alto, e as outras 2, Bodocó e Cipaúba, pertencentes à Igreja Presbiteriana do Recife, do Cais José Mariano. O Presbitério Litorâneo de Pernambuco tem as 9 igrejas, aí, ao presbitério quem pertence o reverendo Gustavo, que está aqui ao meu lado. 9 igrejas, Deus abençoe. E aí o resumo: 24 igrejas, 8 congregações presbiteriais e 4 congregações locais. Só temos aí mais ou menos uns 7 a 10 missionários e falta muita gente para ir para os campos. Tem cada igreja, imagine, cada igreja enviar cada uma ou 2 ou mais missionários. Imagine o impacto que seria mais intenso neste mundo. Então oremos para que Deus levante trabalhadores em nossas igrejas também. Deus é bom, tá bom? Então eu quero chamar aqui o reverendo Marcos Agripino. Ele é missionário e também trabalha como secretário executivo da APMT há alguns anos, tem bastante experiência e temos muito a aprender com o nosso irmão. Então, quero deixar com o nosso irmão Agripino. Amém. Com você, pastor.
Olá, muito obrigado pelo convite que me foi feito. Para mim foi uma alegria muito grande, porque esse momento que estamos vivendo nos leva a uma reflexão de possibilidades e também de oportunidades, de compartilhar sobre valores, sobre avanços, sobre perspectivas, sobre princípios da palavra que nos motiva a nossa ação missionária. Então, a gente está aí, cada um na sua base de conexão, e a gente pode, então, globalmente, compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo. Dentro do assunto proposto, para mim falar no dia de hoje, é sobre o avanço e a perspectiva do trabalho da APMT. A APMT, a sigla significa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que tem o propósito de coordenar, supervisionar todo o trabalho missionário de nossa denominação num contexto transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Completamos agora 20 anos, então hoje todas as ações da nossa igreja na área de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social, ações em catástrofe, calamidade, conflitos, tsunamis, guerras e tudo ao redor do mundo. E no transcultural dentro do Brasil, a PMT tem proposto a cumprir a missão dada pela igreja como autarquia oficial da nossa denominação para o trabalho missionário. Quando se fala no transcultural dentro do Brasil, nós estamos aí visualizando os grupos que são de outras realidades, de outras culturas. O Brasil é um país com dimensões continentais. E nós temos aí em torno de 178 nacionalidades que estão dentro do nosso Brasil. E a PMT hoje nós desenvolvemos projeto entre os indígenas, entre os quilombolas, entre os chineses no Brasil, entre os árabes no Brasil, entre os hispânicos no Brasil, entre muitos outros desafios que nós temos. Para os irmãos de missionário, a maior comunidade japonesa no mundo, fora do Japão, está no Brasil. Estima-se que hoje tenhamos em torno de 6 milhões de libaneses no Brasil e apenas 4 milhões e meio de libaneses no Líbano. Então, nós temos mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Então, todos esses grupos que nós temos aqui no Brasil, a PMT tem como desafio alcançar cada um deles. Então, o que a gente vai estar compartilhando é um pouco desses avanços e perspectivas. E você que está participando conosco, eu gostaria de desafiá-lo aí, você fazer as suas perguntas, né, e os seus comentários, e dentro do possível, os irmãos estarão fazendo a seleção para que possamos, então, saber o que Deus está fazendo. Então, a PMT, o nosso tema é esse, né? Um dos grandes desafios que nós tínhamos, e a igreja cumpriu, foi quando ela definiu a sua filosofia de missões, que até então não havia, e quando também a igreja define que a sua prioridade, ela se volta para o trabalho missionário, né? Então, a gente tem esse dado aí, nós tivemos aí um pequeno probleminha, parece... ok, agora está passando, né? Um pouco dos nossos desafios. A igreja, no seu comitê gestor, que foi criado pelo Supremo Conselho, define que a prioridade da denominação é o investimento na obra missionária. Aqui está retratado os trabalhos missionários da nossa denominação, que é a PECOM, a PMT, JMN e PNC. Mas o meu tempo aqui vai se concentrar especificamente na PMT. É certo que a gente não dá para entrar em muitos detalhes de todas as nossas atividades, mas é certo também que vamos poder fazer um panorama daquilo que Deus está fazendo. Quando a igreja define a sua filosofia de missões e quando ela define que o seu investimento prioritário é na área de missões, nós começamos, então, a avançar na obra missionária como nunca, né? Quando a gente olha todo o histórico do movimento missionário dentro da IPB, não há um registro histórico do avanço depois dessas grandes decisões, né? Então, a gente vai estar vendo aí, aqui você está observando que nós temos várias pontuações na cor azul. A cor azul
é onde nós estamos ao redor do mundo. Você vai ver que dentro do Brasil a gente tem vários pontos azuis, é porque aí nós temos os árabes, os chineses, os hispânicos, os ciganos, os quilombolas, como também os indígenas, entre outros, né? E outras partes do mundo estamos espalhados. Então, nós observamos através dessa exposição de slide que a obra missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil tem se expandido muito. É certo que, mesmo estando em vários lugares, nós queremos avançar. Mesmo estando em muitos países, queremos ampliar as nossas ações em várias partes do mundo. E eu quero expor nessa live alguns dos desafios que nós temos. Por exemplo, nós temos aqui os nossos alvos para os próximos 20 anos. Então, alguma dessas localidades, né, do Ponto Verde, são localidades onde nós, alguns lugares já estamos, mas também queremos ampliar as nossas ações. Então, nós estamos orando para que Deus responda a nossa oração, despertando novos vocacionados para os próximos 20 anos, porque a partir daí a gente vai poder ampliar. Quando você observa aqui nesse próximo slide, a cor azul é onde estamos e a cor verde onde nós desejamos estar para os próximos 20 anos. Realmente a gente depara aqui com a realidade de muitas localidades que têm nos enviado e-mails, têm feito comunicação conosco, para que a gente envie mais trabalhadores para todas essas regiões. Temos aqui uma possibilidade, uma oportunidade de avançar de forma grandiosa no trabalho missional em muitos lugares. E aqui é uma forma também de você colocar diante de Deus e orar para que Deus responda a oração, despertando novos vocacionados, né? Dentro da visão, estabelecemos algumas bases, essas bases não são físicas, são bases virtuais. Iniciamos uma base virtual a partir da Europa, hoje, atualmente, iniciamos primeiramente na Espanha e atualmente hoje na França, onde nós temos um líder que nos ajude a estender os nossos braços e as nossas ações, possibilitando novas oportunidades no continente europeu. Depois, no segundo momento, entrando na África Austral, a partir da África do Sul, numa terceira fase no norte do país, no Amazonas, no contexto indígena, na quarta fase no Oriente Médio, no Líbano, né, para pegar os desafios e ver as possibilidades e oportunidades do Oriente Médio, e mais recentemente nós estamos caminhando já para o próximo ano um avanço do trabalho no contexto da Ásia, né? Então a gente vai ter aí uma próxima liderança na Ásia. É muito interessante nós observarmos esse gráfico que retrata um pouco da nossa realidade. Se você vê o slide aqui contando a partir de 2008, nós tínhamos 104 missionários, 2009, 108, 2010, 126, 2011, 129, 2012, 138, 2013, 145, 2014, 160, 2015, 178, 2016, 198, 2017, 207, 2018, 221, 2019, 229, e devemos chegar ao patamar de 45 países esse ano e mais de 230 missionários só no ano de 2020. Então, quando você pega o gráfico, você vai deparar com a realidade crescente e permanente do trabalho da nossa igreja. Isso é uma bênção muito grande, porque muitas vezes a gente fica fazendo reflexões, o trabalho não está crescendo, mas os dados, eles refletem uma outra realidade. Aí você vê o gráfico feito. E também eu queria mostrar algo muito interessante. Nesses últimos anos,
nós temos deparado com a realidade de que Deus está desafiando também pastores. Olha que coisa bacana. Eu não estou dizendo que os pastores não são desafiados ao trabalho. É porque quando a gente olha na história, a gente vê muitas vezes os pastores sendo desafiados para plantação de igreja, trabalho em missão urbana, pastoreio, ensino, educação e outras áreas da denominação, mas na perspectiva transcultural não havia muitos pastores. Mas o retrato é que nesses últimos anos, né, você vai pegar mais ou menos aí de 2017 para cá, o avanço de despertamento de novos pastores para o contexto transcultural. Isso é uma bênção muito grande. O outro dado também, aí que vocês observam no gráfico, é o dado de que nós temos 18 missionárias solteiras e 3 missionários solteiros. Né? A gente tem um grupo, nós temos aí um grupo maior de mulheres que têm atendido ao campo solteiras do que dos homens solteiros. E 109 casais. Naturalmente, a gente já passou disso. Esse foi um dado último, no final do ano passado, e agora, até o final do ano, a gente vai poder apresentar o dado, né, já pronto, de todo o ano de 2019. Então, é o crescimento anual de 2008 até final de 2019. Também um outro dado é sobre as parcerias que temos feito. A filosofia de missões da igreja fala que quando a gente vai fazer parceria, tem que fazer com igrejas presbiterianas de linha reformada. Alguns lugares existem a nomenclatura de igreja presbiteriana, outros igrejas reformadas, mas o nome muitas vezes não diz muita coisa, conforme a configuração do Brasil. Quando você fala Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem uma visão, mas quando se pensa sobre Igreja Presbiteriana de Teologia Reformada, não necessariamente ela tem a mesma nomenclatura como nós temos aqui no Brasil. Então, esses aqui são alguns dos países que nós hoje temos desenvolvido a cooperação, parceria, para não termos que reinventar a roda, visto que já tem pessoas que estão desenvolvendo atividades em alguma dessas localidades, mas tem as suas fragilidades. Então, a gente vai temos tido a possibilidade de cooperar para fortalecer. Então, quando você pensa em África do Sul, existe a Igreja Presbiteriana da África do Sul, existe a Igreja Reformada da África do Sul, Angola, a Presbiteriana de Angola, hoje mais ou menos com próximo de 19 mil membros, né? Ela nasceu da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Austrália tem 2 denominações presbiterianas que a gente tem relação, que é a Igreja Presbiteriana da Austrália, uma outra denominação chamada Igreja Presbiteriana de Westminster, é uma denominação. A Chile, nós não temos a parceria com a denominação, mas com igrejas locais, com 2 delas. Colômbia também com a igreja local, agora nós estamos expandindo para mais 3 igrejas, objetivando, em breve, temos um presbitério. A França, em torno de 30 igrejas estavam fechadas, né? A maior igreja tinha 80 membros, e nós conseguimos colocar missionário, fechamos uma parceria com a União Nacional das Igrejas Presbiterianas Reformadas da França, a Inglaterra com a Igreja Presbiteriana Internacional, o Iraque também uma cooperação com eles, com a Igreja Presbiteriana do Iraque. Japão eu tenho uma pequena denominação, a gente também tem cooperado com plantação de igreja. No Líbano, que a gente colocou o Líbano barra Síria, porque o comando da Igreja Presbiteriana Libanesa, ela também se estende para a Igreja Presbiteriana Síria, né? Uma pequena denominação com poucas igrejas. Então, elas se juntaram com os esforços de expandir a obra de Deus lá. A Nova Zelândia, nós estamos mandando missionários para expandir o trabalho da denominação Grace Presbyterian Church, né, Igreja Presbiteriana da Graça. Essa denominação é uma pequena denominação de linha reformada, e nós estamos apoiando na parte de plantação de novas igrejas. O Paraguai foi o primeiro trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, um dos mais antigos que nós temos. O Peru, nós temos uma cooperação com a Igreja Presbiteriana Reformada do Peru,
e a Igreja Presbiteriana Nacional do Peru, porque uma tem foco nos grandes centros e a nacional nas pequenas cidades, né, em lugares mais distantes, mais para dentro do país. Portugal, a relação que nós temos é com a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, inclusive foi citado aí o reverendo Alan, né, revitalização de igrejas, plantação de igrejas que estavam fechadas, nós reabrimos com os nossos colegas que foram para lá. O Timor-Leste é uma pequena denominação que nós estamos ajudando no desenvolvimento desse trabalho. O Timor-Leste tem sido um desafio muito grande, né, para plantar novas igrejas na área de educação teológica. E Cuba é uma pequena denominação, a relação que a gente tem é com a Igreja Cristã Reformada de Cuba. É uma pequena denominação. Então, essa parte de revitalização e com jovens e tudo mais. Então, essas aqui são as atuais parcerias com igrejas reformadas ao redor do mundo, né? Temos feito também parceria com seminários. Tempos em tempos, estudantes do seminário têm ido a alguns dos nossos campos para fazer estágio, colaborar com alguns dos nossos projetos, com o objetivo tanto de cooperar com o nosso projeto, como futuramente poder despertar novos vocacionados, né? Aqui são de alguns lugares que temos plantado igreja, como Albânia, Angola na cooperação, já citei, estamos plantando igreja na Bolívia, no contexto indígena também, Chile, já citei, Espanha é um dos trabalhos que mais tem crescido no continente europeu, Guiné-Bissau temos ajudado no fortalecimento da igreja evangélica presbiteriana de Guiné-Bissau, a parte teológica, como também plantação de igreja, educação, ação social. Inglaterra também, já citei, Itália, iniciamos o primeiro trabalho presbiteriano na Itália, queremos pedir a Deus para levantar novos missionários, para ajudar a expandir o trabalho naquela região. Japão, já citei, também Nova Zelândia, iniciamos recentemente um trabalho de plantação de igreja no Panamá, na América Central, na cidade do Panamá. Também é anseio nosso para que Deus levante novas pessoas para que possamos crescer no país com plantação de novas igrejas. Paraguai citei, Portugal também, Romênia, estamos em Mangalha, queremos expandir para o resto do país, né? Nós estamos aí com trabalho de plantação de igreja, como também na parte de ação social em cooperação com a Igreja Reformada e a nossa fundação ali na cidade de Mangalha. Senegal, parte de plantação de igreja, como também parte de ensino teológico, projeto social, projeto de saúde. Timor-Leste citei. Uruguai, iniciamos o primeiro trabalho de plantação de igrejas na cidade de Montevidéu, queremos expandir para outras localidades. Então, aqui é um pouco das nossas ações mais recentes. Um primeiro slide, o anterior, eu falei de parceria com igrejas nessas localidades, e aqui são projetos que temos plantado especificamente na área de igrejas, né? Dentro da APMT, nós temos investido no CFM, que é o Centro de Formação Missiológica, que objetiva formar pessoas para ter uma compreensão e uma capacitação no conhecimento transcultural. Então, todos aqueles que querem engajar através da PMT têm que fazer o CFM, mas o CFM ele está aberto para qualquer pessoa fazendo o curso inteiro ou fazendo alguns módulos. É certo que vai enriquecer muito de você ter essa possibilidade e oportunidade de compreender o avanço da obra missionária transcultural no mundo, ouvindo através de experiências dos nossos professores, que muitos deles têm uma excelente formação acadêmica, como também experiência de campo. Tem o CLAESI, que tem esse foco principal para despertar vocacionados para a tradução da Bíblia, né, de línguas minoritárias. O ensino de capacitação e mobilização missionária objetiva ir nas igrejas, falar sobre o Velho Testamento, a visão bíblica do Velho Testamento para missões, do Novo Testamento, como montar um departamento missionário, como se tornar um mobilizador de missões. Então, é um curso de aproximadamente 12 horas, e a gente tem aí ido nas igrejas e feito essas capacitações. A semana de orientação tem como objetivo a todos aqueles que querem ser missionários da PMT, que já avançou com alguns passos dos pré-requisitos, vão estar conosco por um período de uma semana imerso, de manhã, de tarde e de noite, vendo os aspectos estruturais, operacionais e logísticos do trabalho missionário
da APMT. E o Emolinho, que é o Encontro de Mobilizadores e Líderes em Missões, é um evento intensivo, geralmente a gente faz no sábado, né, de manhã e de tarde, que faz a junção de líderes de departamentos e de conselhos missionários da igreja, e ali nós apresentamos ferramentas, fazemos workshop para fornecer materiais e condições melhores para que cada pessoa que tem trabalhado com missão na sua igreja local possa, então, levar aquilo que tem podido aprender. Atualmente, o CFM, nós estamos na cidade de Recife, né, para ir pegar o pessoal do Nordeste, como também de São Paulo, né, que aí pega a outra parte do país. São os dois locais que nós atuamos como Centro de Formação Missiológica. É um curso modular de 18 módulos, que dá para você fazer em um ano, começa em fevereiro e termina em outubro. Você pode fazer tanto algumas matérias em Recife, como outras também em São Paulo, e o inverso, ou somente em um lugar, conforme a sua conveniência. Todas as matérias, todo o conteúdo programático, as emendas, são iguais, a carga horária é a mesma, então você pode participar. Nós, como APMT, a gente tem tido a oportunidade de ter a nossa ação em muitos lugares de catástrofe, de calamidades e tudo mais. Por exemplo, nós temos tido aí muitos terremotos, tsunamis, perseguição religiosas, você tem tido aí problemas de pandemias, guerras, entre muitas outras coisas. Então, você já teve, por exemplo, nas grandes situações críticas que houveram nos últimos anos no mundo, o Brasil já teve, a gente já teve no Haiti, na época do terremoto, no Chile, na China, no tsunami da Indonésia, na guerra na Bósnia, a guerra no Líbano, na Síria, a guerra no Iraque, no Afeganistão, o tsunami no Japão, que depois teve os problemas em consequência dele, com o efeito da usina de Fukushima, os lugares de perseguição religiosa. Então, enfim, em muitos desses lugares, temos podido ter pessoas respondendo a esses desafios e essas necessidades. Então, a APMT tem se feito presente. Eu fico pensando quantas pessoas na nossa realidade, dentro das nossas igrejas ao redor do Brasil, com tanta potencialidade, com tanta capacidade, e poderia atender uma demanda como essa. Então, a APMT tem o chamado Projetos de Curto Prazo, onde nós temos essas situações de calamidade e catástrofe, e a gente tem podido. Mas não somente isso. Existem alguns projetos ao redor do mundo que têm necessidade. Precisamos de agrônomos, precisamos de engenheiros, de administradores, de médicos, de dentistas, de oftalmos, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiros ou parteiras, enfim, professores, pessoas que podem capacitar pessoas na área de educação cristã, escola dominical, tem tantas áreas, fazer a escola bíblica de férias. Então, a gente tem tanta possibilidade de oportunidade para aproveitar pessoas com seu perfil. O que precisa é sentar, conversar, ver a configuração do grupo, o vínculo com a igreja local, a carta de recomendação da liderança, do pastor, e quem sabe você pode atender a essas demandas que talvez você não vai ser aquele missionário que vai sair das suas atividades aqui e vai dedicar para toda a vida em alguma atividade no Brasil ou ao redor do mundo. Quem sabe, se isso acontecer, você é muito bem-vindo. Mas tem pessoas que querem disponibilizar o seu tempo para algumas ações pontuais. E nós, como APMT, a gente tem podido agir e atender muitas demandas ao redor do mundo, né? Então, os programas de curto prazo, eles representam um pouco dessa realidade. A APMT, dentro do contexto transcultural, e até eu citei para vocês, que nós atuamos no transcultural do Brasil, dentro da realidade brasileira, os quilombolas são vistos como também transculturais. São alvos do amor de Deus, são pessoas que têm como herança a descendência de escravos. Muitos deles moram em comunidades isoladas, que não convivem dentro dos centros urbanos, vivem no seu contexto e nas suas realidades,
e tem aí alguns milhares de lugares, de vilas, de locais onde precisamos de ter missionários para pregar o evangelho para os quilombolas. Um outro grupo que a PMT também está atuando são os hispânicos. Nós estamos trabalhando na plantação de igreja entre os hispânicos, por exemplo, aqui em São Paulo. Estima-se que hoje tenhamos em torno de 400 mil. E aqui em São Paulo, na Zona Leste, nós iniciamos um trabalho entre os hispânicos. Então, está nascendo uma igreja presbiteriana, porque eles vivem no seu contexto, na sua realidade, nos seus guetos, querem manter as suas culturas, mesmo estando no Brasil. Então, a gente estabelece essa relação de propagar o evangelho também para eles, né? Então, são oportunidades, é um dos trabalhos que tem crescido muito rapidamente em tão pouco tempo nesses últimos anos. Outro trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho entre os ciganos. Há uma estimativa que tenhamos hoje em torno de 1 milhão de ciganos no Brasil. Esse grupo da foto maior que vocês estão vendo foi um dos momentos que tivemos a oportunidade com os nossos colegas Reginaldo e Leonor, um momento onde eles fizeram um batismo. Então, em torno de 20 pessoas foram batizadas. E desde quando começou o ministério até agora, que tem pouco tempo, mais de 100 ciganos já foram batizados. Inclusive, Deus tem sido tão misericordioso que, nesse batismo, Deus já levantou uma pessoa convertida e ele já foi para o Instituto Bíblico para se preparar, porque ele tinha como objetivo, no fim da sua capacitação teológica, voltar e pregar para os ciganos, né? Então, a gente vê a grande bênção, vê o que Deus está fazendo através da missão entre os ciganos, né? Então, a gente tem essa realidade no Brasil, que enquadra dentro das características do transcultural, né? Os chineses, no Brasil, nós tivemos uma irmã que trabalhou mais de 6 anos na China, ela vem ao Brasil, casa com um seminarista, né? Ele está se preparando, está terminando o seminário, e nesse intervalo eles, então, iniciaram o projeto entre os chineses aqui no Brasil. Ela tem influência no chinês e tem podido, então, pregar o evangelho. Mas logo em breve, que ele terminar o curso, ela deve retornar e ele vai pela primeira vez como casal para um trabalho, então, entre esse grupo na Ásia, né? Hoje a China tem invadido o mundo, né? Não é muito difícil você andar em muitas partes do Brasil, você vê pessoas que têm aí a sua herança cultural da China. Aqui a gente vê a configuração dos árabes no Brasil, né? A maior concentração de árabes no Brasil está em São Paulo, segundo no Paraná, terceiro no Rio Grande do Sul, quarto Rio de Janeiro e quinto Minas Gerais. Quando você olha esse dado, é muito interessante que o dado ele vale para um período de 10 anos, né? Então, depois a gente vai ter um novo censo a partir de 2020. Crescimento de muçulmanos nesses últimos 10 anos foi em torno de 29%. E o crescimento da população brasileira foi de 12,3%. Então, o crescimento de muçulmanos no Brasil foi maior do que o crescimento da população brasileira. Então, a gente está deparando com a realidade que eles estão entre nós. Muitos de nós temos orado para ir nos confins da terra, alcançar essas pessoas. Agora, os confins da terra estão vindo atrás de nós. E eles estão aí. Tantos lugares a gente tem deparado com eles, são possibilidades e oportunidades, ao invés de a gente ficar somente mostrando um dado de crescimento deles, mas também vendo a perspectiva de que são possibilidades e oportunidades de compartilhar do amor de Deus, né? Então, esse é um dado muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você nessa live. Temos feito uma mobilização entre os refugiados de guerra da Síria. Nós objetivamos, dentre as realidades e as necessidades que eles têm, que estão passando frio, não tem água potável, estão
têm passado fome, muitas casas foram destruídas, bombardeadas, muitos não têm lares, estão no campo de refugiados, então nós focalizamos com uma mobilização e uma campanha entre os refugiados de guerra da Síria, mais especificamente os irmãos da Igreja Presbiteriana da Síria, com cestas básicas. Uma cesta básica equivale em torno de $60 e dá para sustentar um casal com 2 filhos por um período de 15 dias, né? E essa mobilização está focada não somente os sírios desalojados dentro da Síria, mas os sírios que estão no Líbano, que estão no Iraque e também em outros lugares, né? Então, isso tem sido uma oportunidade da gente poder servir. Eu gostaria de atentar para esse dado aqui, para você observar o grande desafio que nós temos na perspectiva da tradução da Bíblia. Esse dado foi pela Aliança Global Wycliffe, que é uma das maiores organizações do mundo na área de tradução da Bíblia, do Reino Unido, né, a Wycliffe do Reino Unido, que tem várias partes do mundo. Em 2016, a população mundial era em torno de 7 bilhões de pessoas, né? 2016 não, o dado atual. 2016 foi o dado deles, da Wycliffe. Línguas faladas no mundo, em torno de 7.097. Programas de tradução em andamento das 7.097 línguas, somente 1.900. Parte da Bíblia, ou parcial, traduzida, 2.479. Possui a Bíblia completa, 636. Então, das 7.097 línguas, somente possui a Bíblia completa, 636. Possui o Novo Testamento completo, 1.442. E porções das Escrituras, 843. Então, nós estamos diante de um quadro que devemos levantar e clamar a Deus para enviar novos tradutores da Bíblia. A variável para traduzir a Bíblia, aí vai depender também a questão da língua e tudo, mas em média pode variar em 20 a 30 anos. Eu conheço Bíblia que demorou 50 anos, então eu digo que quem investe a sua vida na tradução da Bíblia é um projeto de vida. E eu fico vendo que muitas vezes a gente nem valoriza quem está traduzindo a Bíblia, né? Um dia alguém dedicou a vida. E quando a gente vai à igreja, muitas vezes a gente nem leva a Bíblia, ou muitas vezes nem lê. Uma das coisas que eu falo sempre em muitos lugares é o seguinte, que a impressão que eu tenho é assim, que quando alguém sai da sua casa, vai para a igreja, na metade do caminho ele lembra que esqueceu a Bíblia, ele vai para a igreja. E tem outros que saem da sua casa, vai para a igreja, na metade do caminho ele lembra que esqueceu o smartphone, ele começa a ter ansiedade, síndrome de pânico, começa a dar tremedeira, aí ele volta na casa dele e vai para a igreja, e muitas vezes chega atrasado. Então, quando a gente vê um quadro como esse, das 7.097 línguas do mundo conhecidas e faladas, somente 636 têm a Bíblia completa, nós, como igreja, temos um desafio muito grande. E você tem que valorizar a Bíblia. A Bíblia não deve ser só um livro na sua biblioteca, você tem que ler, você tem que dar para as pessoas, compartilhar com as pessoas. E eu quero que esse quadro fique impresso no seu coração e na sua mente para você orar, para Deus levantar mais e mais pessoas para termos novos trabalhadores, né? Algumas perspectivas para os próximos anos, né? Aqui estamos falando da APMT. Recrutar mais 100 novos missionários nos próximos 10 anos. Já estão chegando nesse patamar de 100 novos missionários, graças a Deus. Novos candidatos para o trabalho em grupos minoritários no Brasil. Aí envolve ciganos, os árabes, chineses, quilombolas, indígenas, e entre muitos outros. Novos missionários para a tradução da Bíblia. Mostrei agora há pouco para vocês o grande desafio que nós temos. Fortalecimento e ampliação de ministérios indígenas no Brasil, né? Hoje o desafio do contexto indígena é muito grande, precisamos de muitas pessoas nessa área. E também mais missionários que queiram servir na base do escritório da PMT para ajudar nessa gestão da obra missionária no Brasil e ao redor do mundo. Aqui está um pouco dos nossos trabalhos, né, que fazemos no contexto indígena, a evangelização e plantio de novas igrejas, né, são desafios, formação e capacitação bíblica, tradução bíblica e educação, e temos também orado para Deus levantar
missionários médicos e agrônomos, né, nessa área de etnodesenvolvimento, né, no contexto indígena. Pensar a implantação de igreja, quando você olha na realidade da América Central, atualmente nós estamos somente no Panamá e somente na Guatemala. Nós temos aí muitos lugares. Pensar só um trabalhando no Panamá é uma pessoa para o país inteiro. Precisamos mais para o país inteiro. Precisamos de pessoas na Costa Rica para plantar igrejas reformadas, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, e sem falar nos países do Caribe, como Santo Domingo, Haiti, Cuba, Jamaica, entre muitos outros lugares. Está aqui o desafio para você orar, para Deus levantar novos trabalhadores. Pensando também em Europa, é uma das coisas que eu tenho dito, se você pega o continente africano aqui na direita e o continente europeu na esquerda, olhando somente para a perspectiva, né? Por exemplo, se você pega o continente africano à sua direita e o continente europeu à esquerda, pensando somente na perspectiva do evangelho, disparadamente, hoje a Europa é mais carente do evangelho do que o continente africano. Não estou dizendo que a África não tenha necessidade, tem muito, mas ali também tem um outro fator, que é o social, a carência social e a carência educacional, entre muitas coisas que replicam nesse segmento. Mas quando você olha para a realidade da Europa, o evangelho na Europa morreu. E se você olha para a realidade do leste europeu, você tem muitos países no leste europeu ainda mais desafiantes. Você tem Albânia, tem Bósnia, Chipre, Croácia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Romênia e Sérvia, sem falar dos outros países nórdicos, como, por exemplo, Lituânia, Letônia e Estônia, ali, que estão ali na fronteira com Moscou. Atualmente, a PMT só está na Albânia, em Kosovo e Romênia. Graças a Deus, no ano que vem, devemos avançar para mais um país, que é a Croácia, né? Então, vamos orar para Deus levantar e vamos investir em missionários que queiram servir a Deus também no leste europeu. E, por fim, antes da gente abrir para alguma pergunta, eu gostaria de deixar essa frase para você, do Charles Thomas Studd. Eu gosto muito dela. Ele trabalhou na China, na Índia e no continente africano, que diz o seguinte: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por ele. Irmãos, nós temos só uma única vida, e a nossa vida tem que valer a pena. A nossa vida está passando muito rapidamente, e a gente não pode perder tempo com o tempo que nós temos, que é muito pouco. Temos que fazer muita diferença. Aqui eu deixei com você eu fiz um panorama do avanço e dos desafios que nós, como agência, temos. E queira Deus que você ore para que Deus responda através da sua oração, para que a gente tenha condição de atender a demanda transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Bom, agora a gente vai aí para algumas perguntinhas. Eu convido aí os nossos irmãos que estão fazendo a gestão da live. Eu acho que eles vão aí talvez fazer umas 2 ou 3 perguntas para a gente poder diluir, se caso você tenha, né? Então, se você tem alguma pergunta, coloca no chat aqui, algum comentário, alguma pergunta para você poder, então, poder ser selecionado. Eu chamo, então, o nosso irmão Eurico, que acredito que ele deve estar se preparando para entrar. De repente, a estabilidade da internet dele se mantém, né? Eu não sei de repente ele está com alguma dificuldade, mas ele está entrando aí. Ok, deu tudo certo, graças a Deus. Então, vamos lá, Eurico. Eu dei um panorama, estou aberto aqui. Se houver alguma pergunta, a gente vai batendo um papo aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, temos aí uma pergunta. Pastor Marcos, qual a melhor forma de mobilizar a igreja para missões transculturais? A melhor forma, eu diria, é você trazer consciência para as pessoas.
você tem que criar possibilidades, oportunidade para outras pessoas ouvirem dos desafios que nós temos no contexto transcultural. Por exemplo, você está aqui, você teve a oportunidade de ouvir eu compartilhando um pouquinho de alguns desafios, mas quantas pessoas do seu relacionamento, da sua igreja, não viram essa live e não ouviram nada falar? Então, a gente tem que compartilhar. A APMT, através do seu site www.apmt.org.br, até eu vou pedir se alguém puder digitar no chat aqui, nos comentários, www.apmt.org.br, vai ter ali muitos vídeos, vai ter inúmeros vídeos que falam de vários projetos nossos em várias partes do Brasil e do mundo. Inclusive, hoje nós tivemos uma live sobre o Kosovo, através do Instagram. Se você for no site da PMT, você vai ver várias lives. E também agora entramos no podcast. E aí você tem as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Correntes, o site. Estamos aí, aí também no Spotify, entre muitos outros. Então, eu acho que nesse momento, Gustavo, use essas tecnologias, já que a gente está no momento, de uma certa maneira, fica em casa, né? Pelo menos parcial para alguns, bombardeia, pega as plataformas das redes sociais e bombardeia as pessoas com essas informações. E quando passar esse momento, leve a PMT para dentro da sua igreja. E nós vamos para dentro da sua igreja. Vamos criar uma comunidade da visão para que as pessoas compreendam das possibilidades e oportunidades para envolver no trabalho da nossa agência missionária no Brasil e também ao redor do mundo. Ok? Bom, missões locais e transculturais são excludentes? Não, de maneira nenhuma. Quando a gente olha no texto bíblico, todo o Atos 1:8 é muito claro para nós, né? O esforço é simultâneo para todas as frentes. A missão transcultural não é mais importante do que a igreja local. A igreja local não é mais importante do que a regional ou nacional. Nenhuma delas é mais importante. Todas elas são importantes e todas elas se complementam. E todo o nosso esforço, enquanto igreja, é um esforço simultâneo. A mesma forma que é importante a missão urbana, é importante a missão regional, a missão nacional e a transcultural. Eu investi mais tempo concentrando no transcultural, porque a proposta que me foi feita e pela configuração do meu trabalho, eu caminho na linha transcultural. Mas certamente em outro momento que os irmãos tiverem a oportunidade de chamar outros segmentos da igreja, como, por exemplo, a Junta de Missões Nacionais, o Plano Missionário Cooperativo, eles vão mostrar outras vertentes da missão e as importâncias que ela tem em cada área. Bom, o primeiro passo, Gustavo, qual é o primeiro passo para alguém que deseja se envolver com a PMT? Depende qual segmento. Se você quer ser missionário da PMT, vai no site da PMT, que tem todas as informações lá para você dar os primeiros passos. Se você quer ser um mobilizador, vai no site da PMT, que tem as informações do primeiro passo. Ou você pode nos ligar, DDD 11, telefone 3341-8339. DDD 11, telefone 3341-8339. Ou vai também no site da PMT, tem os nossos e-mails, tem os nossos telefones, tem as informações de várias redes sociais. Então, para facilitar, a gente convergiu informações como essa que você requer lá. Agora, quando entrar no detalhamento, lá também vai te apontar o caminho para mais detalhes. Que bom. Bom, vamos encerrar. Seja bem-vindo. Quero agradecer ao pastor Marcos Agripino por essa disponibilidade. Não foi fácil encontrar na agenda dele esse espaço, que vai ficar registrado no nosso canal. Se inscreva e aproveite para tirar essas dúvidas. Estamos aí também à disposição dos nossos irmãos, tá bom? Então, quero aqui agradecer ao pastor Marcos Agripino, que Deus abençoe sua vida, sua história, Amém. Sua trajetória. E vamos encerrar aqui
orando por sua vida, pastor. Amém. Muito obrigado.